Olá, eu sou Christian Ferreira, professor de Ciências e Biologia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tempestade de citocinas. Então, primeiramente, nós vamos ver o que são citocinas. Citocinas são glicoproteínas que são produzidas em resposta a micro-organismos e outros antígenos que regulam reações imunológicas e inflamatórias. Uma citocina ela pode influenciar a produção de outras citocinas, sinergicamente, potencializando a produção, ou antagonicamente, inibindo a produção. E essa comunicação entre as células ela é chamada de sinalização celular. Para a sinalização celular ocorrer, é preciso três elementos: a célula sinalizadora, a molécula sinalizadora e a célula-alvo. A célula sinalizadora é aquela responsável pela produção da molécula sinalizadora, a qual será responsável por levar a informação entre as células. Já a célula-alvo, ela receberá a molécula sinalizadora, que se ligará a um receptor específico, modificando o seu metabolismo. Existem diferentes formas de sinalização celular. Aqui nós vamos ver três delas: a autócrina, parácrina e a endócrina. Então vamos pegar como exemplo de célula sinalizadora um leucócito. O leucócito ele vai produzir uma citocina, que é uma molécula sinalizadora. Se esta citocina se ligar a um receptor da própria célula que a produziu, chamamos de sinalização autócrina. Agora, se esta citocina se ligar a um outro leucócito que está próximo, digamos assim, uma célula vizinha, chamamos de sinalização parácrina. E quando esta citocina tem como célula-alvo um leucócito que está distante, chamamos de sinalização endócrina. Existem vários tipos de citocinas, entre elas as interleucinas, que são produzidas por leucócitos e atuam em outros leucócitos ou no mesmo leucócito. Temos as quimiocinas, que são citocinas quimiotáticas que recrutam os leucócitos para um sítio de infecção. Interferons, que vão ativar as células de defesa. O TNF-alfa, que é um fator de necrose tumoral, que no caso é uma citocina pró-inflamatória. E em relação aos tipos de resposta imunológica estimulados pelas células T auxiliares, nós vamos ver dois principais: a TH1, na qual as células T auxiliares ou T helpers produzem citocinas pró-inflamatórias que favorecem o processo da inflamação, e as TH2, na qual as células T auxiliares produzem citocinas anti-inflamatórias, que são aquelas que inibem o processo de inflamação. Mas o que é inflamação? A inflamação é uma reação normal do sistema imunológico a uma agressão no organismo que deve ser neutralizado ou eliminado. Pode ser gerada por infecções de bactérias, vírus, fungos ou outros parasitas, também por algum trauma físico, exposição à radiação e a produtos químicos que causam alguma irritação. O processo inflamatório leva o organismo a produzir 5 sinais clássicos, que são calor, rubor, edema, dor e a perda de função. A vasodilatação gera a vermelhidão e o calor. O aumento da permeabilidade vascular gera um inchaço. Já o aumento da pressão nos tecidos comprime as terminações nervosas, causando a dor. Isso tudo, então, provoca uma perda da função local.
Então, o que é essa tempestade de citocinas? Tempestade de citocinas é a liberação excessiva ou descontrolada de citocinas pró-inflamatórias. A resposta inflamatória ela é importante para o indivíduo se curar, porém, a intensidade da resposta pode gerar danos no organismo. Estudos demonstram que em casos graves da Covid-19, os indivíduos apresentam predominância principalmente das citocinas IL-6, IL-1-beta, IL-8, TNF-alfa, interferon-gama e também das quimiocinas CCL2, CCL3 e CCL7. Também há uma linfopenia, que é a diminuição do número total de linfócitos circulantes, principalmente os CD8, que são os linfócitos T citotóxicos. Isso ocorre devido a um maior recrutamento dessas células para os pulmões. E as quimiocinas CCL2 e CCL7 são as responsáveis pelo recrutamento de monócitos, na qual ocorre uma intensa liberação de interferon por essas células, mantendo assim a inflamação nos pulmões. O dano pulmonar ele pode ser observado nas tomografias através de manchas brancas, que são chamadas de opacidade de vidro fosco, como vocês podem ver aqui, sinalizado de vermelho. Agora vamos fazer um exercício. As citocinas são glicoproteínas solúveis que atuam modulando a resposta imunológica. Com relação às citocinas, marque a alternativa incorreta. Letra A. Na tempestade de citocinas, ocorre a produção exagerada de citocinas pelas células. B. As quimiocinas recrutam os leucócitos para os locais de infecção. C. Quando uma citocina atua na própria célula secretora, chamamos o processo de sinalização autócrina. D. As células TH2 favorecem o processo inflamatório. Vamos resolver? A primeira está correta. Na tempestade de citocinas, se tem uma liberação excessiva ou até mesmo descontrolada de citocinas pró-inflamatórias pelas células. A B também está correta. As quimiocinas, elas são citocinas quimiotáticas que vão recrutar as células de defesa para os locais de infecção. A C também está correta. Quando você tem a liberação de uma citocina e ela atua na própria célula que a secretou, é um processo de sinalização autócrina. Já quando uma citocina atua na célula vizinha, é chamado de parácrina. E quando essa citocina ela atua em uma célula que está mais distante, para isso, ela utiliza ali a corrente sanguínea para poder chegar em uma célula mais distante, nós chamamos de sinalização endócrina. Então, na letra D, as células TH2 favorecem o processo inflamatório? Essa aí está incorreta. Por quê? Quem favorece o processo inflamatório são as células TH1. As células TH2, elas são anti-inflamatórias. Elas inibem o processo inflamatório. Então, a letra D é a que está incorreta. Obrigado por assistir a aula até o final. Se gostou, siga, curta, comente e compartilhe com seus amigos. Tchau, tchau e até a próxima aula.